Bom dia, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente tem uma sessão nova no canal, resolvi fazer essa sessão, que é a análise biomecânica dos exercícios de Pilates. Então, frequentemente eu vou estar fazendo ali esses vídeos e analisando alguns movimentos que aparecerem ou no Facebook, com outros instrutores comentando, em livros, enfim. Quando eu tiver um exercício que eu acho interessante para a gente fazer essa análise biomecânica, a gente vai trabalhar em cima dele. Antes de começar essa análise, deixa eu dar uma dica para vocês, quem ainda não conhece muito bem o como utilizar a ferramenta do canal do YouTube. Eu estou dividindo esses vídeos em playlists. Então vocês vão ver, eu vou criar agora uma nova playlist como análise biomecânica de movimentos, mas existem várias outras que separam esses vídeos em temas. Se você não quiser usar dessa maneira, você pode clicar em vídeos, que vai aparecer todos os vídeos sem essa arrumação, e aí vai aparecer, você vai poder selecionar os vídeos que você ainda não viu. Vamos para a análise biomecânica desse movimento. Antes de tudo, eu preciso citar a fonte, vou citar a fonte de todos esses movimentos onde eu encontrei. Esse eu não sei de onde foi tirado, isso apareceu numa citação ali, numa referência de um outro instrutor. Eu não vou falar quem é, eu não vou dizer aonde foi, mas por curiosidade eu acabei olhando essa foto, que provavelmente foi tirada de algum livro. Quem souber qual foi o livro ou a fonte real primária, vocês coloquem aí nos comentários que com certeza já vai me ajudar. Eu faço uma edição no vídeo posteriormente e coloco a fonte real ali. E essa instrutora, ela veio com um discurso de que, falando mais ou menos assim, isso é Pilates, não vamos fazer outras coisas porque isso é Pilates, como se os outros exercícios fossem ruins, etc, etc. Eu vou mostrar para vocês que não basta ter esse discurso, é preciso fazer uma análise muito mais técnica, é preciso você ter conhecimentos técnicos prévios para que a gente consiga falar que esse exercício é bom ou ruim. Não adianta, não estou dizendo inicialmente que ele é bom ou ruim, mas esses discursos mais diretos, às vezes até mais agressivos, eles não são interessantes. E simplesmente falar, isso é Pilates, os outros não são Pilates, é muito frágil ainda para a gente falar se esse exercício é bom ou ruim. Então a fonte eu não sei qual é, eu peguei essa imagem ali de um outro instrutor que postou essa imagem, eu não sei de qual livro ou de algum artigo que ele saiu, provavelmente foi de algum livro. Quais são os movimentos que são objetivados ali? A gente tem basicamente ali três exercícios sendo feitos. No braço direito eu tenho uma flexão de ombro, no braço, na verdade depende da referência, né? O braço que está em cima, ele está fazendo uma flexão de ombro. O braço que está embaixo, ele está fazendo uma extensão de ombro. E se a gente for reparar, a modelo está fazendo também uma extensão, uma inclinação lateral de tronco. Então são esses três movimentos sendo feitos ao mesmo tempo, é como se fosse um exercício 3 em 1. Então flexão de ombro, extensão de ombro e inclinação lateral. E agora a gente vai fazer uma análise específica de cada um desses movimentos de forma isolada. O primeiro é a flexão de ombro. Quais são os músculos trabalhados ali numa flexão de ombro? O principal músculo, se vocês olharem as fotos, ele vai apontar ali infinitos músculos. Nessa imagem não houve a preocupação de dizer quais são os músculos sinergistas, antagonistas e agonistas do movimento. Mas todo mundo sabe que quando a gente está fazendo uma flexão de ombro, todo mundo objetiva o deltoide anterior. Então, um movimento de deltoide, um movimento de deltoide, de fortalecimento de deltoide. Por que eu estou dizendo que esse é um exercício de fortalecimento? Porque ele tá desenhando as fotos dos músculos. Então, se tem músculo ativo ali, se está sendo preconizado músculos ativos, a gente subentende que isso é um treino de força. Alguém poderia me falar, mas essas molas elas simplesmente estão ali só para enfeitar o exercício. A mola é um material de sobrecarga. Então, está sendo usado sem nenhuma eficiência. Então, não é um discurso interessante. Eu estou subentendendo que isso é um treino de força. Não tem jeito. Senão, não faz qualquer sentido
colocar quais são os músculos ativos ali. Na flexão de ombro, então, eu vou trabalhar o deltoide. Eu tenho vários sinergismos, tanto no quadrante de braço, quanto no antebraço. Por exemplo, o tríceps braquial e o bíceps braquial eles vão entrar como sinergistas. A análise vetorial. Vamos ver se esse é um bom exercício. Vocês podem observar que a mola está no Cadillac, ela está presa no Cadillac, a uma altura mais ou menos da estatura da praticante, e preso por trás do corpo dela. Se a gente for, eu vou analisar sempre o instante inicial. Ali ela está no instante final do movimento. Mas se a gente for avaliar o instante inicial e eu for pegar a resultante vetorial da força potente desse vetor, a gente sabe que ela está indo na direção inclinada e com sentido para frente e para cima, ok? Para frente e para cima. O sistema vetorial do vetor de resistência, ele deveria estar indo para baixo e para trás. Para trás, ele já está, então, correto. Um dos vetores aí dessa resultante está correto. No entanto, se a gente fosse imaginar o braço dela embaixo na posição inicial, vocês vão perceber que o vetor de resistência também está para cima. E como todo mundo sabe, a melhor resultante vetorial é aquela em que os vetores de força potente e resistente, eles têm a mesma direção com sentidos opostos. Então, por aí a gente já sabe que a resultante vetorial do exercício de ombro está ruim. Então, por aí a gente já poderia analisar que o movimento de flexão de ombro não é bom. Essa mola deveria estar onde? Embaixo. O mais embaixo possível e não em cima. Eu colocaria o Cadillac, ele não tem ali um elo, né? Nos aparelhos tradicionais não tem um elo de encaixe de mola no pé do aparelho, mas eu poderia fazer isso no All Unit. Então, o problema seria resolvido para esse braço assim, colocando essa mola embaixo e não em cima. Ali eu não tenho uma resultante vetorial correta e por isso o exercício de flexão de ombro não está sendo feito de forma interessante como deveria ser feito. Se você for analisar, por exemplo, os praticantes de musculação, eles vão colocar a polia baixa do cross, eles vão colocar a polia embaixo, né? Fazendo a polia baixa no cross. Então, isso seria a forma correta de você fazer o movimento. E de frente, a posição do corpo ali estaria correta, né? De costas para o aparelho. A extensão do ombro. Quais são os músculos que são trabalhados na extensão de ombro? Os músculos de dorso, eu poderia citar o latíssimo do dorso, o tríceps braquial e o deltoide posterior. Então, a gente tem 3 músculos principais ali sendo ativados. Se eu for fazer a análise vetorial desse movimento, para fazer a extensão, o seu ombro deve estar em posição inicial de flexão. Então, qual é a resultante vetorial do vetor de força? Ele está para baixo e para trás, com direção diagonal inclinada. Como deveria estar o vetor de resistência? Ele deveria estar para cima e para frente. No entanto, ele está para cima e para trás. Ou seja, de novo, eu tenho uma resultante vetorial que não está correta, que não está interessante. Como é que eu posso resolver o problema desse exercício específico da extensão de ombro? A mola não pode estar posicionada atrás do corpo do praticante, como ele está. Então, eu poderia botar essa mola apoiada ou numa prancha de molas em cima ou em um outro aparelho em cima. Ou, se eu fosse fazer de forma isolada, eu colocaria essa mola muito mais lá em cima e viraria de frente para o aparelho. Então, mais uma vez, como é que tem que estar essa mola? Ela tem que estar de frente para o praticante e não para trás do praticante e mais em cima do que ela está posicionada ali, para que eu consiga ter sentidos opostos. Então, de novo, eu não estou trabalhando de forma eficiente esses músculos, ok? E o terceiro exercício, nesse 3 em 1, é a inclinação lateral de tronco. Quais são os músculos objetivados nesse exercício? Não vou dizer nem trabalhado, mas vou dizer objetivado. Tem gente que trabalha para o transverso, tem gente que fala que oblíquo também pega e pega o reto abdominal. Vamos lá.
Esse exercício de inclinação é feito em vários lugares, não é feito só no Pilates. E o objetivo básico ali deles é trabalhar o abdômen, né? A maioria dos praticantes faz isso para trabalhar a melhora da força do seu músculo do abdômen. Podem ter até outros objetivos, mas o objetivo que praticamente todo mundo faz é esse. A gente vai ver praticantes da musculação fazendo no cross, na polia alta. É muito comum. Ou pegando peso, ou na polia baixa também, eu vejo muito pessoal fazendo. Pegando um halter inclinando. Tem várias maneiras de fazer isso. Por que esse não é um bom exercício? Eu costumo brincar lá com meus alunos da formação, do curso de formação de Pilates, de instrutores, que a não ser que você tenha uma anomalia anatômica, esse seria um bom exercício de abdominal. Os músculos abdominais eles ficam predominantemente no quadrante anterior do seu corpo e não no lateral. Então, o máximo que você vai conseguir ali é atingir algumas fibras de forma parcial e, mesmo assim, não é muito eficiente. Qual é o músculo do abdômen que faz isso com um pouco mais de eficiência, esse movimento de inclinação? É o transverso do abdômen. Só que o transverso do abdômen é um músculo estabilizador. Então, é muito mais interessante que você pegue 2 sacolas e vá ao mercado, ande do mercado até a sua casa, que aí você está fazendo um movimento muito mais de estabilização. Quando você segura o ônibus ali que tem as freadas, as acelerações, isso vai ser muito mais eficiente do que você fazer um exercício desse tipo. Então não é um bom exercício de abdômen, né? E aí eu botei ali a história desse exercício. Quem não conhece a história desse exercício, ele foi criado para quebrar as gorduras laterais do seu corpo. E aí a gente já tem 2 problemas. Primeiro, que abdômen não quebra gordura. O exercício do abdômen ele é feito, na maioria dos casos, ou para dar resistência para alguns públicos, mas na maioria dos públicos praticantes é para ganhar hipertrofia do reto abdominal e do oblíquo. Então, primeiro de tudo, que esse abdominal, né, suposto abdominal, ele foi feito para quebrar as gordurinhas laterais do seu corpo. E a gente sabe que o abdominal, ele não tem esse poder. E segundo, que você não tem músculos que são ativados nesse movimento de forma tão interessante. Se existem inúmeros exercícios que são muito melhores para você trabalhar o seu abdômen, não faz sentido você fazer um exercício desse que pega parcialmente algumas fibras e não com tanta qualidade. Então é uma questão anatômica mesmo, né, de não fazer esse exercício. E aí a gente tem as considerações finais. São 3 exercícios feitos ao mesmo tempo. Várias modalidades estão trabalhando desse modo. A gente vê até a musculação já começando a fazer isso. A gente vê o treinamento funcional. Realizar exercícios ao mesmo tempo, que trabalhem muitos grupamentos ao mesmo tempo, né, multiaxial, eles podem ser interessantes, por exemplo, para maximizar o tempo de trabalho e para deixar, de repente, o exercício mais divertido, mais desafiador. Então, é uma ótima estratégia para se fazer, né, desde que você consiga elaborar o exercício da forma correta. No entanto, né, as resultantes vetoriais, tanto para ombro, quando ele faz a flexão, quanto quando ele faz a extensão, não são interessantes. Então, não é que o exercício é ruim, né? Ele está sendo feito de forma, não vou dizer errada, né? Fica muito bruto falar dessa maneira, mas poderia ser muito melhor. Então, o posicionamento da mola ele não está sendo feito da melhor maneira. E para fazer isso, eu tenho que saber analisar as resultantes vetoriais, porque senão eu vou fazer um movimento por movimento, vou fazer qualquer movimento, e eu não vou ter capacidade de observar esse exercício em algum livro e verificar se ele é bom ou ruim. Não é porque ele está publicado num livro, ou ele está publicado num artigo, ou seja lá onde for, que ele é um bom exercício, né? Na minha opinião, é um exercício que deixa muito a desejar, muito mesmo a desejar. O terceiro exercício a gente não avalia de uma forma vetorial, mas de uma forma anatômica. A gente acabou de falar que a inclinação lateral nunca foi e nunca será um bom exercício de abdômen. Existem muitos outros bem mais interessantes. O próprio canivete é um ótimo exercício. O remador é um excelente exercício. Ou, se você preferir,
você pode pode fazer os exercícios sit-ups tradicionais, que são muito mais interessantes do que ele. Aí, para finalizar nosso vídeo, né, eu coloquei assim: se a gente sem utilizar essas resultantes vetoriais e sem entender quais são os exercícios que realmente são eficientes, a gente vai cometer erros que são... Se a gente estivesse avaliando esse exercício ali num emprego de alto nível ou numa inserção a um aluno no mestrado, no doutorado, a gente iria classificar, né, o posicionamento desse exercício de uma forma muito deselegante. Então, não é um ótimo exercício, não é nem um bom exercício. Se você sabe biomecânica, você vai avaliar e com certeza você não vai demorar nem um minuto para perceber que esse não é um bom exercício. Os movimentos são interessantes, mas como a mola está sendo posicionada, como o movimento está sendo posicionado ali, não está sendo interessante. Como eu sempre digo lá para os amigos, né, para os alunos, não é porque você está ativando o músculo que esse exercício é interessante. Né? Eu costumo brincar que eu posso pular aqui que nem um doido, me balançar todo, eu vou ativar vários músculos e não é por isso que a ativação desses músculos foram eficientes para o meu exercício. O que está envolvido não é ativar somente o músculo, é a qualidade do estresse que você causa para esse músculo e, consequentemente, a adaptação que vai ocorrer. Né? Então, cuidado com esses exercícios, cuidado com os discursos, cuidado com o que a gente publica nas redes sociais, porque sempre tem alguém que tem a capacidade de fazer uma análise muito maior do que a gente está acostumado. Isso não é uma fragilidade do instrutor, isso não é uma questão cognitiva, né? É a fragilidade de mercado. Infelizmente, a gente tem muita escassez de profissionais que são realmente especialistas em biomecânica e que têm condições de fazer isso, né? Uma questão de mercado mesmo. Então, espero que tenham gostado da análise. Vocês podem me mandar pelo perfil do Facebook, links aí pelos comentários do vídeo, com sugestão de análise de outros exercícios. É claro que eu não vou analisar só os exercícios ruins, né? Eu vou analisar os exercícios bons e vou dizer também por que ele é bom, por que ele é ruim, na minha opinião. Então, espero que tenham gostado. Espero a sugestão de novos vídeos, novos exercícios. Quem ainda não tem as redes sociais, minhas redes sociais, me adiciona. Eu vou estar colocando essa mesma análise em texto para que vocês possam ler também. Tem gente que prefere texto ao invés de vídeo. Eu vou postar lá na página do Instituto Fisarte no Facebook. Então, espero vocês na próxima análise e um grande abraço para todos.